Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o mais novo programa do Ictus Podcast. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhecia o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que a gente organizou esse podcast. Sempre que a gente terminar a leitura de um livro lá no Telegram, a gente vai postar todos os nossos comentários que rolaram por lá aqui no programa Diário de Leitura. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, seguindo o cronograma de leitura que a gente também vai colocar aqui no post do episódio. Então você pode pegar esse cronograma lá em ictus.com.br. Agora, se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se lá no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Você pode fazer isso através do link t.me/Clube Ictus. Ou só procurar por Clube Ictus lá no Telegram e aí vai aparecer o nosso canal. A sua participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Lá no canal, além de ouvir os nossos comentários bem antes do podcast, seguindo o cronograma de leitura original, você também vai poder conversar com outras pessoas que estão lendo junto com a gente. Vamos lá? Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter e te convido então para embarcar nessa leitura com a gente. Fique agora com o áudio original do primeiro livro que a gente leu junto lá no Telegram, Morte no Nilo, de Agatha Christie. Carol, esse mês agora a gente resolveu ler o Morte no Nilo, né? O Agatha Christie é o primeiro livro da minha vida que eu vou ler da Agatha Christie. Ok. Pode me julgar por isso. E eu nem sei se eu estou começando pelo livro certo, A Morte no Nilo. Eu não tenho ideia de se esse livro, cronologicamente, na história, faz alguma diferença ou não. Você que é especialista de Agatha Christie pode dizer um pouquinho sobre isso. Na verdade, O Morte no Nilo não é o livro mais famoso da Agatha Christie, mas eu acho que não existe um livro assim para você começar a ler dessa autora. Eu acho que mais pra frente a gente vai falar mais um pouco disso. Ela tem períodos na vida dela em que ela escreve sobre assuntos. Então, O Morte no Nilo foi uma época onde ela estava visitando muito o Oriente Médio. Ela falou que foi com base numa viagem que ela tinha feito pro Egito, né? Então, Isso. Que já estava num barco. Então, eu até imagino ela sentada lá, tentando construir a trama, olhando para as pessoas que estavam com ela de verdade no barco. Isso, é uma coisa até muito interessante da Agatha Christie, que depois os nossos leitores eles vão começar a perceber, se começarem a ler outros livros dela, ela sempre traz algo interessante que os leitores eles vão perceber depois, se continuarem lendo essa autora, é que ela sempre vai trazer um ponto que ela viveu para as histórias dela. Então, não 100%, mas 95% dos motes que ela apresenta, ela viveu, ou ela passou, ela viajou, ela conheceu, enfim. Ajuda até na ambientação, eu acho, né? Isso, então isso é bem interessante, isso é uma coisa então que o leitor ele vai perceber que tem sempre um pouquinho de realidade. De verossimilhança na narrativa da Agatha Christie. E outra coisa que eu queria saber de você é que eu sempre ouvi que esse Poirot, que é tipo o Sherlock Holmes dela, né, o detetive dela, ele é recorrente nas histórias. Primeiro que eu nem sei se ele está em todas. Segundo que eu não sei se tem um livro específico onde ele é apresentado. Porque aqui, a gente vai ver, ele já entra na história. Eu resolvi um caso ali, eu nem sei se é um livro, o caso que ele resolve no restaurante lá. Então, o querido Hercule Poirot, tem tantas aí definições do sobrenome dele, ele é muito recorrente nas histórias da Agatha Christie. Então, pra quem não sabe, ela é conhecida, né, por ser a dama do crime. Ela gosta muito desse gênero, que é o policial, o romance policial. E tem dois personagens que sempre aparecem nos livros dela, desse gênero, porque ela escreveu outros gêneros. Que é a Jane Marple. Mas ela não apareceu ainda, né? Não, eles na verdade nunca vão estar juntos. Tá. E aí tem o Hercule Poirot, que, gente,
Olha, esse detetive belga, ele é sensacional. Ele é até conhecido porque ele sempre fala sobre as células cinzentas. E eu acredito, eu tô lendo essa história junto com vocês, ainda não apareceu um fiel escudeiro dele. Então, assim como o Sherlock Holmes tem o Watson, o Hercule Poirot, ele sempre tem um amigo, que é um coronel. Só que eu acredito que ele tá sozinho nessa história, porque quando aparece esse amigo dele, que agora me fugiu o nome, eu já vou pegar aqui, é o amigo que narra a história. E esse livro eu já vi que ele é narrado em terceira pessoa, né? Então... Ah, não é sempre? Não. Tá. Algumas vezes é esse amigo do Hercule Poirot que narra a história, que eu acho fantástico. Eu falei Poirot porque a Adelaide, ela é da minha família, ela é apaixonada por Agatha Christie. E eu acho que eu já ouvi ela me falando sobre ele e mencionou Poirot. Mas também não sei se ela também só tá chutando um jeito de fonetizar a coisa ou não. Ele é belga, né? Mas ele esconde, não que ele esconde, mas ele não tem muito orgulho de ter nascido na Bélgica. Então ele tem um sotaque muito forte francês. Ele mora também muitos anos na Inglaterra. Então, quando eu descobri ele, eu descobri o sobrenome inglesado, né? Não sei se existe essa expressão. Vamos pro livro. O prefácio ele tem meia página, né? O que já é muito legal, porque tipo, é a própria Agatha Christie que escreve. Pra mim, ela já destacou 3 personagens. Aliás, uma coisa que eu sempre faço nos livros é ficar marcando, circulando o nome dos personagens. E como tem personagem esse livro, meu Deus do céu. É isso que eu ia falar, é muito importante, principalmente nesse início, que ela só vai jogando os personagens e a gente tem que receber essa porrada de nome, então é bom anotar assim, porque depois tudo isso vai fazer sentido, mas ela não costuma ficar apresentando os personagens, ela apresenta uma vez e acabou. Pegou, algum então detalhezinho da cor do cabelo, se é alto, se é baixo, esse tipo de coisa, e eu fui anotando, porque deve ser útil em algum momento. Sigo na premissa de quando eu fiz os cursos de escrita, que no livro você só põe aquilo que for essencial para a história. Se não é essencial, corta. Não sei se ela é adepta disso, mas eu tô acreditando que seja. E aí ela destaca 3 personagens, né? O Simon, a Linné e a Jaqueline, que é a Jack. E é bem legal porque ela mesmo fala no prefácio que eles parecem vivos e realistas. Então isso é muito importante pro leitor perceber, porque você vai sentir raiva, vai amar os personagens, porque eles vão ser muito humanos. Ela falou que é uma das melhores histórias estrangeiras dela, né? Ela mesma reconhece isso. Eu acho que o prefácio é bem isso mesmo, e a gente pode começar falando do primeiro capítulo. Aliás, uma última coisa que eu só percebi agora, não sei com qual capa você tá, mas você percebeu que o rio se forma do cabelo de uma menina com um tiro na cabeça? Eu não tinha visto isso tão óbvio. Mas a capa é super bonita. Mas a capa original não tem nada a ver com essa ilustração. Então, isso aqui eu não acho que... Não sei se acaba sendo um spoiler. Bom, o título já diz, né? Então... Não, eu acho que ela menciona rapidinho que isso aí vai acontecer, né? Mas enfim, essa foi a apresentação do livro. A gente tá com uma edição da HarperCollins bem bonita, capa dura. E vamos seguir. Os capítulos, eles têm mais ou menos entre 20 e 30 páginas cada um, né? Isso. Então é bem tranquilo de seguir o cronograma de leitura que a gente publicou aí no grupo. E vamos lá com a gente. Ok, capítulo 1 então. E aí começa aquele negócio que eu falei, né? Personagens infinitos, né? Nas 2 primeiras páginas eu já tenho marcado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 personagens. Tudo rabiscado, margens todas escritas. E ela apresenta de cara a tal da Linné Hadley. Ela é apresentada aqui como uma ricaça super jovem, acho que ela tem 20 anos. Isso. Cabelos louros, aristocrata, corpo bem feito. E ela tá chegando numa cidade, então, Malton Underwood. E aí ela compra uma propriedade. Compra uma propriedade de um cara que, pra mim, já pode ser um cara que tem motivação para matar ela. Basicamente, ela vai morrer nesse livro. É bem claro isso pra mim. Não chegou nisso, mas tá bem na cara. E aí ela compra do Sir George, é isso? Isso, exatamente. Ele tem problemas com o jogo, né? Ele perde a fortuna dele. Jogos então do ele cavalo, tem que vender com corrida de cavalo. Ele tem que vender essa propriedade. Ele vende a contragosto, mas ele precisa para pagar as dívidas, e ela compra essa propriedade. E é muito engraçado que já no início, quando ela é apresentada, né? Ela é apresentada para nós na visão de 3 homens que estão na rua. Ela passa para entrar nos correios e 2 homens começam a elogiar ela. Olha como ela é bonita, olha, ela é rica, olha, ela é inteligente. E aí tem um terceiro homem que
fala, não, alguma coisa tá errada. Ela é, além de rica, bonita, isso é demais. Uma mulher rica não tem o direito de ser bonita. E ela é linda, e isso é muito injusto. Eu até anotei, porque ela não dá nome pra esse personagem, só chama ele de magro. Isso, E aí eu falei, exatamente. sei lá, né? É. Pode ser, deixa anotado aqui. Eu quero ver se eu descubro ao longo do livro, né? Então. Eu acredito que você só vai descobrir que é um assassino lá no finalzinho. Então, eu tenho meio que receio desse tipo de livro, tenho que confessar com você. Porque a ideia que me dá é assim, ela vai desenvolver um romance super envolvente e tal, mas se ela simplesmente arrancasse o último capítulo e substituísse por outro, trocando o assassino, também faria sentido total. Eu não sei se eu gosto ou não desse tipo de história, porque assim, não dá chance da gente adivinhar. Parece aquelas novelas da... Teve uma novela que o último capítulo mostrou e até eles gravaram vários finais pros atores não saber, sabe? Ou seja, a história, ela é coerente, mas ela não é coerente só de um jeito. Eu não sei se isso é legal literariamente falando, mas vamos lá, vai ser divertido. Vai sim, vai ser bem legal. Então, a gente é apresentado essa mulher ali, né? E o que é interessante é que a Agatha Christie, ela sempre traz personagens femininas muito fortes. Não tem nada relacionado com feminismo, machismo, não tem nada a ver com isso. Tanto que ela escreveu esse livro aí no século XX, e então as mulheres, elas estavam começando a ascender, né, na sociedade, e é muito legal porque toda vez ela tem uma personagem, ou ela é muito dramática, ou ela é muito rica, ou ela é muito bonita, e por enquanto, né, o que eu tô vendo é que essa personagem, ela é um pouco de tudo, então talvez por isso que é uma das histórias favoritas da Agatha Christie. Ela tem uma melhor amiga, ou pelo menos segunda melhor amiga, não ficou muito claro pra mim, que é a Joanna Southwood. Ela é totalmente fútil, pelo que eu entendi. Ela se aproxima por interesse e ela reconhece isso, né? Ela fala que não, se a pessoa empobrece, eu nem fico perto mais. Exato. Não, assim, é bom que é aquela amizade sincera, né? Aí já tem um outro motivo pra ela ser a assassina. Ela fala que ao seu lado, Joanna Southwood parecia ofuscada. Era uma mulher de 27 anos, um rosto comprido, inteligente, com sobrancelhas depiladas. E aí eu já anotei do lado, ixi, será que ela tem inveja da beleza dela? E aí começa um diálogo entre elas, e aí ela reconhece que tem inveja da beleza e da riqueza da amiga, né? E aí... É verdade. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que a propriedade que a Lynette comprou chama Woodhall. E é uma propriedade muito grande, mas ela tá muito maltratada. Então, a Lynette tá fazendo uma grande reforma nessa propriedade. Então, é tanto que a Joanna fala, você tá gostando? Quantos arquitetos você contratou pra fazer isso? Ela, 3. E ali como eles são? Eles são iguais pra todo mundo. Talvez um pouco mais complicados, mas são pessoas normais. Então elas têm esse diálogo, e aí é muito engraçado que a Joanna fala assim, elas estão no quarto da Lynette, e ela fala assim, isso aqui é um colar de pérolas de verdade? E aí a Lynette fala, óbvio que é. E aí eu acho muito engraçado que a Joanna, ela fala, pra você pode ser óbvio, tá? Mas pra mim, que eu sou uma mortal, enfim, eu sou muito humilde ou não tenho recursos, eu só vejo biju. Então deixa eu usar o seu colar, por favor, até o final do jantar, como se isso fosse mudar alguma coisa no status dela, né? E ela deixa, né? Então, tipo, as duas são amigas e tal, mas sei lá, né? E aí aparece o que eu já anotei aqui até como uma interrogação, se ele era o noivo ou não dela, que é o Charles Windlesham. Ele, na verdade, ele já tinha proposto o casamento pra ela uma vez, e ela tinha dito não, mas ele falou, não diz não. Pensa mais um pouco e mais tarde, daqui a algum tempo, eu te pergunto novamente. Então, ele era uma figura carimbada na vida dela, e pelo que a gente percebe, ela tava até, ok, então eu vou começar, se eu não achar coisa melhor, eu vou ficar com ele. E ele era rico, né? Ele era rico, Isso. Ele tem um castelo, é o Charltonbury. Isso, Charltonbury, isso mesmo. Mas enfim, ele quer casar com ela. O sonho dele é levar ela pra Charltonbury e tornar ela a rainha de Charltonbury. E ela fica meio assim, porque ela tá ganhando muito gosto de construir lá o Wade Hall. E aí ela fala, aqui eu sou a rainha de Wade Hall, lá eu vou ser a princesa consorte. E aí ela vai perder um pouco de quem ela é como identidade. Eu acho que muito da recusa dela, ou pelo menos do receio de começar a ter um relacionamento mais sério com o Charles, é por aí. E óbvio, ele se torna uma opção de assassino a partir do momento em que ela nega ele, né? Pois é.
E aí a gente recebe uma ligação durante essa apresentação, esses diálogos, de uma amiga da Lynette, que é a Jack. A própria Joanna fala, ela é interesseira, ela vai pedir seu dinheiro. E a Lynette já fala, não, ela, pior que ela não é assim, ela é pobre, o pai dela perdeu tudo, a mãe dela morreu, mas ela não é assim, nunca me pediu um centavo. E aí quando ela atende a ligação, a Jack fala, eu preciso falar com você, eu tenho um carro velho e eu tô indo pra aí, se eu demorar muito, você sabe que o carro quebrou, mas eu vou chegar, tá bom? Duas coisas assim que eu anotei da Jack. A primeira é que quando a Lynette tá conversando com a Joanna, ela fala, você sabia que ela já deu uma facada em alguém? Aí ela conta um caso que ela brigou com um cara na rua e tal, e o cara era mais forte e ela acabou dando uma facada na perna do cara. Isso. A Joanna até fica preocupada, imagina, essa menina é louca, que isso, que aquilo. E a segunda coisa que eu anotei, e assim, é bem fácil de passar batido, é que os pais dela, eles se separaram quando ela era criança. Então o pai dela abandonou a mãe e foi viver com outra. Então, ela já carrega esse trauma da infância, o que já quando a gente andar um pouquinho na história, a gente vai ver o que vai acontecer, mas, tipo, talvez seja um cisco aí pra despertar esse trauma dela aí em relação ao que vai acontecer adiante. Mas guarda essa informação no bolso. Isso. É interessante também informar que elas se conheceram em Paris, no internato. Então, assim, a Jack, antes de acontecer toda essa tragédia, o pai dela, que era um conde, ele tinha recursos. Então, ele era um conde francês e a mãe dela era uma americana. E a história se passa na Inglaterra, só pra situar o pessoal. Então a família dela tinha recursos, mas depois que, como o Tan falou, que os pais se separaram, ela acabou ficando com a mãe e aí foi onde ela ficou pobre. Mas ela teve uma boa educação, ela recebeu uma boa educação. Eu não sei se vai mudar alguma coisa, mas o cabelo das mulheres é sempre mencionado. Então a gente tem a Lynette, que é loira, a gente tem a Jack, que é morena. Eu acho que a Joanna é morena também, não me lembro. Sim. É importante a gente saber, eu não sei se nesse livro vai ser assim, mas em outros livros, os assassinos, ou pelo menos os suspeitos, eles eram descritos e dependendo da descrição, a gente já eliminava, a gente, leitor, tá? A gente já eliminava aquele ou aquela personagem, mas isso também é muito importante porque o detetive, o Hercule, ele é muito observador, então ele vai perceber cada detalhe. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção na descrição que a Agatha faz, porque até um brinco, até o colar de pérolas pode ser uma peça fundamental no fim da história. Esse eu não risquei, hein? Vou voltar pra anotar. Bom, e aí a Jack vai lá pra falar o quê, Carol? Então, a Jack está apaixonada pelo Simon Doyle. E ela já falou, olha, ele é pobre, tá bom? Então, se eu sou pobre, ele é mais pobre ainda. Então, ele não está atrás do meu dinheiro. Mas ele é trabalhador. Ela falando pra Lynette. A Lynette, tá, mas ok, e o que você quer? E aí, a Jack fala, poxa, eu quero que você dê um emprego pro meu noivo. E aí, a Lynette descobre que eles estão noivos, que eles vão casar. E aí, ela sente até um pouquinho de inveja, porque ela percebe na amiga o entusiasmo pelo Simon, que ela não tem pelo Charles. Isso também é importante a gente perceber. E acho que é a faísca que fala, peraí, eu acho que eu gosto dele, mas eu não conheci ainda um amor do tamanho que a Jack conheceu aqui. Então, eu acho que talvez não seja o cara. Pois é. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar passar, Thiago, é que antes de ter esse diálogo, tá a Joanna e a Lynette e entra uma empregada, não sei se você prestou atenção nisso, e a empregada está chorando. Eu não lembro o nome dela. Marie. Marie. E aí a Joanna fala, por que ela tá chorando? E aí a Lynette fala, é porque ela se apaixonou por um cara que trabalha no Egito e eu mandei investigar os antecedentes desse cara e menina, ele é casado, tem 3 filhos. E aí a Joanna fala uma coisa que eu acho muito, muito importante da gente gravar. Ela fala assim, você está regimentando um batalhão de inimigos. E aí a Lynette fala assim, inimigos? E aí a Joanna acende um cigarro e fala, inimigos, minha cara, você é tão eficiente, tão rápida, resolve tudo tão prontamente. E aí a Lynette termina o diálogo falando assim, eu não tenho um inimigo sequer em todo o mundo. E é muito importante porque o título é Morte no Nilo, a gente vai ver mais pra frente que eles vão lá, né,
pro Egito. Pro Egito, isso. E esse cara tava lá no Egito, então aí mais um suspeito. É verdade, que é um cara que trabalha no Egito. Ó, eu grifei, mas não anotei no meu cérebro isso não, com tanta força. Tá anotado. Verdade. Enfim, vão aparecendo vários outros personagens. Uhum. Aí tem o proprietário do restaurante, que é o Gaston Blondin. Eu acho que esse cara não vai ter absolutamente nada na história. É que, na verdade, ele apareceu numa história anterior. Isso é legal, que a Agatha Christie, ela conversa com algumas histórias. Então, ele é recorrente de uma outra história em que o Hércules apareceu para resolver um caso. Tanto que ele até fala um pouquinho disso no livro. É, e ele foi beneficiado, né? Acho que deve ter salvado a pele dele ou qualquer coisa do tipo. Isso mesmo. E aí a gente é apresentado mais uma vez ao nosso querido Hercule Poirot. E aqui, na verdade, como ele já foi apresentado anteriormente, não fala muito dele. Então, esse livro, a gente é durante a vida do Hércules, mas é importante salientar que ele já está aposentado aqui. Uhum. Então, ele já fez sucesso, ele é um detetive muito famoso, e agora ele está viajando e aproveitando a sua aposentadoria. Sim, e é legal que ele fala que ele não gosta de navegar, né? Que ele passa mal, que tem gente no mundo que sabe viver em convés, mas ele não, que tudo mais. Vamos ver se isso aqui vai ser interessante pra história. Pois é, vamos ver. E uma coisa que é importante, ele tá nesse restaurante jantando e ele começa a observar tudo ao redor dele. Então a banda que tá tocando, os casais que estão dançando, aí tem alguns casais que são mais jovens, e aí ele começa a pensar, a gente vai depois descobrir que o Hércules, ele é um solteirão convicto, então ele não tem família e ele não se incomoda com isso, mas eu acho que de vez em quando ele fica pensando, e se eu tivesse ido para outro caminho, e se eu tivesse seguido o que o meu amigo, e aí eu relembrei aqui o nome do amigo dele, Hastings. Arthur Hastings, que era casado e era amigo dele e viveu muitas aventuras com ele. Então ele sempre tem essa pontinha, e se eu tivesse feito diferente? Bom, aí ele começa a ouvir a conversa de um casal numa mesa perto, ouve a palavra Egito nessa conversa, e aí é legal que quando ele começou a ouvir a conversa, eu anotei aqui: Poirot pousou o olhar sobre um casal, formavam um belo par, ele forte e alto, ela delicada e magra, dois corpos movendo-se num ritmo perfeito de felicidade, a felicidade de estarem ali naquele momento juntos. É a primeira coisa que aparece sobre esse casal. Eu já anotei do lado, será isso uma informação importante? Será que são Jack e Simão? Aí virou, na página seguinte mostra que eram eles, aí eu acertei. Foi mó legal. Então, pra quem tá lendo, é muito legal, tentando antever as coisas assim. Isso. E aí eu já criei minha primeira teoria, que depois eu já meio que descartei ela, porque eu acho que vai ser óbvia demais. Mas aqui, nessa página, eu já escrevi a minha ideia. 2 pontos. Simon tem um caso com a Lynette. Jack, enciumada, mata a Lynette. Afinal, seu pai fugira com outra mulher e isso nunca a deixou quieta. Pensando no trauma dela, né? Aí a história andou e a gente vai andar um pouquinho aqui e descobrir que talvez tenha sido alguma coisa por aí. Mas vamos lá. Tá bom. Só pra vocês saberem, a Lynette, ela tá em Londres e a Joanna está em Londres com o Simon e o Hércules aparece em Londres e a Lynette, a Joanna, o Charles, eles estão mais no interior. Então é só pra situar o pessoal mesmo. Sim. E aí muda o cenário de novo pra Lynette na construção dela. Ela chama o tal do Sr. Pierce, que acredito que seja um principal encarregado, ou arquiteto, ou sei lá o que de lá, para falar sobre as construções. E aí, basicamente, ela quer remover vários moradores, porque vai atrapalhar a construção da piscina dela. Basicamente é isso. E aí, na conversa, fala, o que estão achando os moradores? A maioria está contente, somente uns 2 estão reclamando. E aí, a conversa desenvolve, mas também pode ser uma pontinha de alguém aí que vá atrás dela, não sei. A gente tem que perceber que é tudo uma teia que ela está sendo construída para no final a gente descobrir aí o que aconteceu. E aí a gente vê a Jack chegando com o Simon e apresentando para a Lynette. É uma apresentação normal. Acaba, depois que eles são apresentados, a Lynette, ela pensa, eu tô tão feliz que chega a dar medo. Eu gostei tanto do noivo da Jack, tanto. Que sorte que teve a Jack, ela pensou. Pois é. Mas eu já tinha sacado uns parágrafos antes que fala: Lynette viu um rapaz alto, forte, com olhos de um azul bem escuro, cabelos castanhos encaracolados, queixo quadrado e um sorriso cativante, simples e infantil. Falei, ok.
Pois é. E ela ainda fala, puxa, por que ela não se sente assim em relação ao Charles, né? Uhum. Aí acaba esse diálogo, ele é muito rápido. O bom é que a Agatha Christie, ela tem esses diálogos que... Ela tira uma fotografia de uma cena, apresenta o personagem e parte pra outra. Então são vários assim flashes esse primeiro capítulo inteiro. Uhum. Aí a partir de agora a gente vai ser apresentado para vários outros núcleos com pelo menos 2 ou 3 personagens cada. Uhum. E todos esses personagens estão querendo viajar pro Egito. Então isso é uma Ela informação. deve colocar todo mundo no mesmo barco, né? Uhum. Vamos ver. E aí a gente vai descobrir. Então, a gente começa com uma mãe e um filho, que é o Tim Allerton. Isso. E a senhora Allerton, que não fala o nome dela. E a senhora Allerton. E nesse diálogo é citado ainda a Joanna, que é a prima desse Tim. Isso, que a mãe não gosta dessa sobrinha. É prima de segundo grau, né? Isso, exato. E a mãe não gosta porque acha que os dois se gostam e tal, mas e acha que a Joana é interesseira. Uhum. E o Tim meio que fica escondendo algumas informações da mãe. Ele diz que não esconde nada da mãe, mas sempre que a Joana manda carta pra ele lê pra ela só um trechinho da carta e nunca lê a carta na íntegra. E aí incomoda a mãe. Exato. Então a gente é apresentado a esse casal, né, de mãe e filhos. E é importante falar que eles não são ricos, mas eles vivem bem. Ele investe o dinheiro dele, então, tanto que eles querem viajar porque ele ganhou uma grana aí na bolsa. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. Isso. E aí, nessa carta que a Joana manda pro Tim, já aparece o que aconteceu do lado de lá na Inglaterra, né? Pois é. Que a mãe tá perguntando sobre a carta e aí o filho responde, nada de novo, os Devenish estão se separando, o velho Monte foi preso por estar dirigindo bêbado, esses são personagens que, só pra constar aqui, e eu acho, né? Vai saber. E o Windlesham embarcou para o Canadá. Parece que ficou... Windlesham é o Charles. Isso, Parece exato. que ficou desapontado quando foi rejeitado por Lynette, que resolveu casar com o administrador da sua propriedade, que passou a ser o Simon, né? Pois é. E aí eu falei, ok. Pois é. E aí a mãe ainda fala, nossa, mas que esquisito, porque todo mundo sabia que ela ia casar com o Charles e ele era um homem rico. E aí a mãe fala, será que ele é um homem interessante? E aí ele fala, eu acho que não, hein? Ele fala, é da família Doyle, lá de Devonshire. E ele é pobre. E além do mais, ele era noivo da melhor amiga. Meio suspeito, não é? E aí a mãe fala, é uma história muito esquisita. Isso. E aí depois a gente descobre que a mãe gosta do George Wood, que é o cara que vendeu a propriedade para Lynette. Exato. E aí ela conta que para acabar com a falência ele foi obrigado a vender ali a propriedade, mas que ele não gosta da Lynette, que ele acha que ela pagou... Pelo que eu entendi aqui foi até o contrário, ele não acha que ela pagou pouco, ele acha que ela pagou muito, mas o que fez com que obrigasse ele a vender a propriedade porque resolveria o problema, não sei. Mas o fato é que o Woody não gosta da Lynette e de repente ele pode estar tentando um tipo de vingança que na cabeça dele faça sentido. Exatamente. Então, pronto, ficam esses dois aí, guarda eles no cantinho que mais tarde eles vão aparecer de novo. Aí corta para um luxuoso apartamento em Nova York. Aliás, não, no final desse capítulo, eu não sei se isso vai ser importante, mas seguindo aquela premissa de que personagens apresentados são importantes para a história, no diálogo entre a mãe e o Tim lá, tem lá a mãe falando, Tim, repreendeu a senhora Allerton, não seja maldoso, você vai me desculpar, mas eu prometi à senhora Leach que você a acompanharia até a delegacia de polícia. Ela não entende uma palavra em espanhol. Tim fez uma careta. Ainda aquela história do anel de rubi, ela continua insistindo que foi roubado. E aí, enfim, aparece essa senhora Leach que tá tentando descobrir alguma coisa de um anel de rubi que foi roubado e as pessoas acham que ela perdeu no mar ou alguma coisa assim. É que eles, na verdade, eles estão hospedados num hotel, se eu não me engano, em Mallorca. Então, eles não estão em casa. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Eu fiz até uma anotação aqui que a mãe do Allerton talvez seja uma possível assassina aí. Não sei se faz sentido, mas eu anotei aqui. Talvez o Tim passe a gostar de Lynette e a mãe fique enciumada do filho, porque ela é super agarrada ao filho, ela não abre espaço pro filho fazer nada, porque como se fosse um complexo de Édipo invertido aí, né? É verdade. E tanto que esse diálogo ele terminar, só existe uma mulher no mundo a quem realmente eu respeito e admiro. E acredito que você saiba exatamente quem é. E aí ela fica coradinha, né? Fica encabulada. Aí ele fala, não há muitas mulheres interessantes no mundo.
acontece que você é uma delas. Então, esse carinho, ele é recíproco, né? A gente não sabe até onde, né? Mas ele também meio que, não idolatra a mãe, mas ele tem um carinho muito grande por ela. E a mãe tem um ciúme danado dele, né? Isso, exato. Agora sim, senhora Robson. Sim, então, agora a gente vai lá para Nova York, num apartamento luxuoso em frente ao Central Park, e nós somos apresentados a pelo menos 4 novas personagens. Isso, que foi um nó na minha cabeça esse capítulo aqui, viu? Esse trecho. É bem assim mesmo. No começo você se confunde, depois vai clareando. Então é a senhora Robson, aí tem a filha dela, que é a Cornélia Robson. Uhum. Tem a velha senhorita Van Schuller, não sei esse sobrenome. E a senhorita Bowers é a empregada, que na verdade é uma dama de companhia que sempre viaja com ela. Então são essas 4 personagens. Então, pelo que a gente tá percebendo aqui, a Marie é a ricaça dessa cena. Ela vai viajar pro Egito, óbvio, e ela quer levar a Cornélia junto. E a senhora Robson, que é a mãe, falou: ai, nossa, que bom, você sabe, depois que o meu marido, Ned, morreu, as coisas não estão tão boas, vai ser muito bom pra Cornélia viajar. E aí ela, não, tudo bem, sem problema. E elas são primas. A senhorita Van Schuller e a senhora Robson são primas. Uhum. E ela tá extremamente grata porque a ricaça vai viajar e vai levar a filha dela. A Cornélia. E junto vai a senhorita Bowers também, é isso? Então, pelo que eu percebi aqui, a senhora Robson encontra com uma moça alta, com ar de eficiente, que aí vinha trazendo a refeição da ricaça, e ela fala: nossa, você vai partir pra Europa? Então elas vão viajar juntos, sim. Aí ela: sim, vou sim. Ela: ai, que coisa boa, né? Então pelo menos vão viajar as 3. A empregada, a Cornélia, que é a menina, a jovenzinha, e a ricaça, que é a Mary Van Schuller. E aí aparece um negócio meio estranho no finalzinho do capítulo, né? Que... É verdade. É nessa conversa que ele tá falando: então a senhorita Bowers está de partida para a Europa? Ah, claro que sim, senhora Robson. Que viagem maravilhosa, espero que também seja boa. A senhorita já esteve lá? Sim, fui a Paris com a senhorita Van Schuller no ano passado, mas ainda não conheço o Egito. Aí a hora que mencionou a palavra Egito, né, a senhora Robinson pareceu hesitar. Espero que corra tudo bem, disse num tom de voz mais baixo. Claro que correrá, respondeu a senhorita Bowers num tom mais alto. Eu sempre tomo conta de tudo, não há nada para se preocupar. A senhora Robson desceu uns degraus depressa, uma sombra de dúvida turvava seu semblante aparentemente calmo. Então, sei lá, que ela sabe aí qual que é a preocupação dela, mas quando ela descobriu que era o Egito, ela ficou preocupada por algum motivo. Bom, eu espero que a Agatha Christie dê ponto em todas as pontas soltas aí, né? Não sei. Olha, eu já li, sei lá, 30, 40 livros dela e nunca ficou uma dúvida na minha mente. Então... Mas mesmo essas pontas que ela só joga, ela não larga no caminho, não. Não. Tudo é friamente calculado. Tá bom, que legal. Bom, nós então vamos até um escritório, corta a cena, pula para outra, onde nós somos apresentados a 2 personagens dessa vez. O Andrew Pennington e o Sr. Rockford. Certo. Eu não que é me sócio do Pennington. É Sterndale. Sterndale. Então eles são sócios e eles recebem uma carta da Lynette informando que ela se casou. Isso, os 2 são mais velhos, né? Altos, cabelos grisalhos, rostos bem escanhoados e ar de inteligente. Exatamente. Então o Pennington tá lendo a carta e ele tá indignado. E aí, quando o Rockford entra no escritório, fala: mas o que tá acontecendo? Aí ele: é porque a Lynette se casou. Você ouviu? Ela se casou e não foi com o Charles. E ela não avisou nada pra gente. E é interessante que nesse capítulo não mostra se eles são parentes dela, se esse escritório deles é do quê, se de repente é um advogado ou se um banco, não tenho a menor ideia. Se administram a fortuna dela, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que um deles, que vai ser o Rockford, não é? Eles sorteiam pra ver, a gente precisa ir lá pro Egito, descobrem que a Lynette vai passar a lua de mel no Egito, e aí a gente precisa ir lá e fingir que se encontrou por acaso. Mas aí eles sorteiam pra ver quem que vai. E aí... quem foi o escolhido foi o Pennington, e aí ele ainda fala assim: a gente tem que se apressar, vamos tirar sorte pra ver quem vai. E aí o Rockford fala: não, você vai. Sempre se deu melhor com ela. O tio Andrew, mas a gente não sabe se são parentes. Não é assim que ela chama? A Lynette chama o Pennington de tio Andrew. Isso. Que pode ser um tio de afeição, ou pode ser um tio de verdade, não dá pra saber ainda. Exato. E aí, fechou.
Essa é a cena deles. Então, a gente tem aí pelo menos o quê? 7 personagens. Que estão indo pro barco, uma galera já. É uma galera, isso aí. E aí a gente vai encerrar conhecendo o William Carmichael, que ele trabalha num escritório, numa firma, que é o Carmichael, Grant e Carmichael. E aí ele também recebe uma carta. São o tio e o sobrinho, o William Carmichael e o Jim Fanthorpe. Fanthorpe. Que nomes, né? Aí eles estão lendo uma carta, né? Eles estão incomodados com a ida do Pennington pro Egito. Eles descobrem que ele vai lá. Vou ler a carta aqui, ó. Parece maldade escrever uma carta comercial no dia de hoje. Passamos uma semana em Mena, Ro, Si e depois formos a Faium. Depois de amanhã subiremos o Nilo num navio a vapor em direção a Luxor e Assuan e iremos talvez a Khartoum. Na agência de viagens hoje de manhã encontramos por acaso com Andrew Pennington, meu curador americano. Ó, já tenho uma ideia do que eles fazem aqui. Eu tinha perdido isso. Que se não me engano o senhor conheceu há alguns anos. Não sabia que ele estava no Egito e ele não sabia que eu estava casada. Essa carta quem mandou foi a Lynette que mandou para eles. Isso. Não sabia que ele estava no Egito e ele não sabia que eu estava casado. Mentira, a gente já sabe que ele já sabia e que foi lá justamente por causa disso. Deve ter desencontrado da carta que eu enviei comunicando meu casamento. Por coincidência, ele também vai seguir na mesma excursão. Obrigado por tudo que fizeram por mim. E aí acaba a carta, pelo menos é o trecho que ela coloca por aqui. É muito engraçado que aí os dois começam a conversar e aí ele fala, o que você acha? O Sr. Carmichael fala, o que você acha? Aí o sobrinho, que é o Jim, fala, olha, eu acho que não foi coincidência, tá? E aí o tio fala, então você quer ir pro Egito? Aí ele, o senhor acha que é bom? Aí ele, vamos, não temos tempo a perder. Você vai pro Egito. Aí ele, mas por que logo eu? E aí a gente descobre que ele é um rapaz jovem, né? É porque a Liné não te conhece e o Pennington também não. Se você tomar um avião agora, você vai chegar lá no Egito amanhã de noite. E aí o menino fala, eu não gosto muito dessa história. Aí ele, mas é o que a gente tem que fazer. E aí o tio termina esse capítulo, essa parte falando, olha, é necessário, a minha opinião é que a gente não tem outra saída. Então a gente também não sabe quem eles são, qual a importância deles na vida da Liné. O que eu entendi é que ele sacou o que o Pennington tá fazendo lá e eles vão de alguma forma impedir isso, mas não se sabe o que é isso aí. Pronto, então essa é a penúltima cena. E a última cena, eu acredito, se eu não tô enganada, são os únicos personagens que estão ali próximos já do Egito. Eles estão em Jerusalém. Sim, a senhora Otterborn e a Rosalie... Não. Rosalie Otterborn deve ser a filha. A jovem. Isso, porque a Agatha, ela sempre evita falar o nome das senhoras. Sim, então, senhora Otterborn e a filha Rosalie Otterborn. Mãe e filha estão em Jerusalém, e aí elas têm o seguinte diálogo. A mãe fala que tá cansada de Jerusalém e que quer ir lá pro Egito. A filha não dá muita bola, e aí a mãe insiste, não, porque a gente podia fazer alguma coisa. E a Rosalie, que é a filha, ela tá terminando de ler uma reportagem, uma nota que saiu no jornal. E aí, a nota fala o seguinte, a senhora Simon Doyle, que é a Liné, famosa beleza internacional, aí aqui, Liné Hathaway, e seu marido passam férias no Egito. E aí eu acredito que depois que ela lê essa nota, aguça alguma coisa. E ela fala, mamãe, você quer ir lá pro Egito? E aí a mãe fala, eu quero, porque esse hotel aqui não estão me tratando mal, nós somos famosas e eles não querem, estão falando que o hotel tá cheio, que eu tenho que sair, e eu acho isso um cúmulo, mas eu vou lutar pelos meus direitos. E a filha fala, não, mamãe, não luta por nada não, vamos pro Egito. E aí fica meio um negócio esquisito, né? Exato. E é muito interessante. Lê aí os últimos 2 parágrafos desse capítulo. A conversa lá, o melhor irmos pro Egito mesmo, no fundo é tudo igual. Não é caso de vida ou morte, disse a senhora Otterborn. Ela, porém, estava enganada, era efetivamente um caso de vida ou morte. Que acho que agora ela vai apresentar no capítulo 2 todo mundo no barco e chuto eu que eles devem encerrar com um assassinato aí. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Então, eu curti, é um capítulo só que a gente leu até agora. É um capítulo demorado de explicar, porque, enfim, apresenta tudo, né? Eu acho que a gente talvez não deva fazer um negócio tão longo nos próximos, mas esse primeiro foi, acho que, importante fazer isso. Sim. E se você que tá ouvindo aí, ainda dá tempo de começar a ler com a gente, viu? Termina de ler um capítulo, escuta o áudio do resumo do capítulo e aí vai lá no grupo e começa a falar com a gente o que você tá achando, quais são as suas teorias, vamos ver quem acerta. Só não vale ficar dando spoiler dos capítulos que a gente ainda não gravou, hein? Pois é, pessoal, vamos ser bonzinhos.
E é isso, amanhã a gente volta com mais um capítulo, certo? Certíssimo. Então, de acordo com o nosso cronograma, amanhã a gente vai trazer do capítulo 2 ao 5. Isso, então tem bastante coisa pra ler aí. Que também não é muito, né? Dos 2 ao 5 dá um... Vai dar 25 páginas, é menos do que a gente já leu até agora. Tá, então é sempre mais ou menos por aí. Entre 20 e 30 páginas, às vezes menos, às vezes mais, mas algo de uma leitura de uma meia hora, uns 40 minutos, alguma coisa por aí.